Olá pessoal, estamos iniciando mais um programa Pense Bem, ao vivo pela Imagem TV e também pelo Facebook. Hoje eu vou bater um papo muito, mas muito interessante com o Dr. Pedro, médico oncologista. Vamos falar sobre o Outubro Rosa, prevenção do câncer de mama. Eu volto em 2 minutinhos após os comerciais, até já. Anime, Unidade de Tratamento do Câncer. Comparada com as melhores clínicas de oncologia do país, a Anime está localizada no edifício Anime, 3º andar, Rua Marechal Deodoro 678, em uma área ampla, segura, confortável, com equipe clínica formada pela doutora Maite de Liz Vassen Schurman e doutor Pedro Irvin Spesch. Telefone 3380-5200. Anime, qualidade de vida, construímos com você. Venha ser aluno da KNN Idiomas e faça seu curso de inglês ou espanhol com a melhor metodologia voltada para pessoas que falam a língua portuguesa e aprendem inglês em apenas 18 meses com a melhor escola de idiomas de Lages. Transporte gratuito para alunos de 4 a 14 anos. Entre em contato conosco, 3018-5755. Você sabe que estudar é bom. Você sabe que o caminho é a determinação. Então não perde tempo, que a matrícula é agora. Você sente que chegou o seu momento. Colégio Objetivo, as melhores cabeças. Colégio Objetivo, matrículas abertas do 6º ano ao 3º full time. Fone 32240500 ou WhatsApp 91015.000. Colégio Objetivo, as melhores cabeças. Você sabe escolher, então escolhe certo. Realize o teu sonho, realize o teu projeto. Seja objetivo. Bom, estamos de volta. Agora sim vou apresentar o meu convidado de hoje, Dr. Pedro. Tudo bem, Pedro? Tudo bom, Alvir? Com prazer estar aqui no teu programa mais uma vez, falando para o público de casa sobre o Outubro Rosa e as novidades que a gente vai trazer em breve. E hoje nós estamos aqui pela Imagem TV, estamos pelo Facebook, no sábado pela manhã na Rádio FM 101, domingo 10 horas da manhã na Rádio Dance Machine, e na quarta-feira também tem na Dance Machine, e na quinta-feira, toda quinta-feira à meia-noite tem reprise do programa na FM 101. Então se você perdeu um pouco do programa, e também no Facebook vai estar à disposição para vocês, você pode compartilhar, aliás, deve compartilhar para que mais pessoas possam acompanhar o programa. Nós vamos bater um papo muito interessante, porque falar de câncer de mama, prevenção é muito importante, mas não vamos falar já do tema, porque eu quero saber de novidades. O doutor Pedro, pessoal, e a Maite, ele é o esposo da doutora Maite, da Anime, eles estão sempre viajando, sempre preocupados em trazer novidades em relação ao tratamento do câncer. Recentemente estiveram em Gramado, mas já estão programando, já vão viajar para a Europa, não é isso? Já essa semana a gente começa o Congresso Europeu de Oncologia, então estaremos lá para ver as novidades e o que vai estar de mais em voga no tratamento não só do câncer de mama, mas de outras doenças. Então, previamente a gente já sabe que alguns trabalhos inovadores no câncer de mama vão ser apresentados. Então, a imunoterapia, que esse ano foi agraciado com o Prêmio Nobel de Medicina. Então, a gente vai estar vendo um trabalho bem quente, assim, de novidades em relação à imunoterapia do câncer de mama. Então, esse vai ser um dos tópicos que a gente vai debater lá. E em breve a gente já, dependendo dos desfechos, vai trazer para a nossa prática do dia a dia. E não só na prática do dia, mas trazer informação aqui no programa também. Com certeza, né? Com certeza, porque nós combinamos que vocês são meus parceiros, tanto comercial como parceiros também no programa, e é sempre importante estarmos divulgando, sempre, porque nunca é demais, né, Pedro? Falar de prevenção nunca é demais, eu acho. A prevenção é a base da medicina. Se a gente consegue incentivar a prevenção, hábitos saudáveis de vida, a gente minimiza o impacto no futuro. Então, é sempre importante a difusão do conhecimento. Vocês estiveram em Gramado recentemente, quais foram as novidades que aconteceram lá? Bem, a gente está no tratamento do câncer de mama, que lá em Gramado esse é um congresso só de câncer de mama, só debate isso. Então a gente está
foi uma perspectiva nova agora que está saindo, são uma classe nova de remédios chamados inibidores do CDK 4 e 6. Então eles vêm trazendo, a gente está trazendo essas medicações para o dia a dia, vai ser associado para pacientes quando o câncer de mama volta e ele é sensível ao tratamento hormonal, a gente vai acrescentar junto com o tratamento hormonal essa classe de medicamentos. E os desfechos estão vindo muito além do que a gente tinha até hoje. Então, uma classe de medicamento na forma de comprimido, o paciente vai tomar 2, 3 comprimidos por dia, depois a gente vai vendo como é que o paciente vai se saindo. Uma evolução. E a gente vai acompanhando e vendo o desfecho que ele apresenta. O bacana de tudo isso que sempre vem, toda vez que tem novidade, ela vem para agregar com o tratamento que já está em uso, né? A imunoterapia, também o bloqueio hormonal. Isso. E agora mais essa medicação que vem ajudar. Isso mesmo. Que coisa interessante. Opa, desculpa. Isso acontece. Eu estou com o bichinho do ran me incomodando faz uns 2 dias. Então, de vez em quando dá isso aí. O bacana de tudo isso é que a medicina está tão dinâmica, as pesquisas estão tão dinâmicas, que tem novidade praticamente toda semana, né, Pedro? Toda semana. Por exemplo, essa semana passada, o Prêmio Nobel de Medicina que saiu no começo de outubro. Então, foi uma pesquisa que começou no começo dos anos 90. Sim. Então, foi o desenvolvimento da imunoterapia. Estudar os primeiros receptores, o que se mostrou mais ou menos ativo, entender o que isso acontecia. Então, uma pesquisa nos Estados Unidos e no Japão começaram mais ou menos na mesma época. Um para desenvolver uma molécula, um receptor chamado CTLA4 e o outro o PD-1. E em algum momento, essas pesquisas tomaram um grande corpo e avançaram tanto que em um intervalo de 20 anos, o remédio, desde o começo da pesquisa básica lá atrás, o remédio chegou ao povo, à grande população, e menos de 30 anos foi agraciado com o Prêmio Nobel de Medicina. Nossa. Uma inovação tão grande. Alguns prêmios eles demoraram quase 50 anos, desde que começou as pesquisas, o medicamento chegar no mercado, os resultados terem aparecido e a Academia Sueca de Ciência reconheceram esse benefício. Mas nós oncologistas ficamos muito felizes com o desfecho que a imunoterapia teve na prática do dia a dia e o reconhecimento que a Academia Sueca de Ciências deu a esse trabalho assim, inovador. Claro. De novo, o importante é saber que as pessoas estão a cada dia mais protegidas. Mas isso também não quer dizer que a pessoa disse agora, não, como tem novidades, tamanhas novidades em termos de medicação, já vão relaxar nos cuidados. Vamos voltar àquela situação da prevenção, que é muito importante ter cuidado com a alimentação, uma alimentação saudável, que é a base de tudo, né, Pedro? Até para o resultado mais auspicioso em relação ao próprio tratamento, né? Isso mesmo. A nossa alimentação, num curto intervalo de tempo, a gente saiu de... Claro que é uma facilidade da tecnologia, você ter alimentos congelados, alimentos semi-prontos, existe toda uma cadeia de empregos que isso gera, a gente não pode deixar de mencionar isso, mas essa facilidade está pagando um preço. Sim. Por exemplo, há 30 anos atrás, você ia no restaurante, você pedia um prato de comida, e vinha um prato lá, uma entrada, salada, vegetais, arroz, e o prato que você pedia, e você partilhava aquilo ali com mais uma outra pessoa, ou com a família. E agora você vai num buffet, por peso, e você coloca todos os alimentos no prato. E muitas vezes você deixa, o pessoal raciocina, eu não vou pagar tal valor
para comer tomate, alface, porque se eu for no supermercado isso é irrisório. Você falou uma coisa que a maioria das pessoas fala, não, salada eu como em casa. Isso. Não é isso que dizem? Eu vou pagar tanto por quilo, 1 quilo de alface ou de tomate. O preço é irrisório. Exato, Então vou lá, vou comer o que tem um valor agregado maior. Então acaba comendo muita massa, acaba misturando 2, 3 tipos de carboidrato, abusa de proteínas, come 2, 3 tipos de proteína e esquece que a gente precisa também de fibras, de vegetais, de frutas, e acaba também trocando a água por refrigerante ou por suco processado, acreditando que... Ou uma bebida alcoólica, uma cerveja e tal. Então tudo isso a gente está vendo hoje que isso está tendo um preço. Então é muito importante, você pode consumir carne, você pode consumir carboidrato, mas não pode esquecer que a base da alimentação são os vegetais. Sim. Frutas, vegetais, é a base da nossa alimentação. E água. Bastante água. Mesmo porque o carboidrato é necessário para o organismo. Sim, é energia. E essas dietas aí, sem carboidrato, mas o carboidrato é importante também, né? Então, as pessoas não podem ser extremistas, eu vou fazer uma dieta lá sem carboidrato. Aí vai faltar uma série de nutrientes para o organismo, né, Pedro? Aí dá um complicador, né? Vem as doenças em consequência disso. Isso a longo prazo, vem doenças. Então, o que a gente sempre orienta é substituir o carboidrato simples, que a base é a farinha branca ou açúcar branco, com um carboidrato complexo. Sim. No caso, é a batata doce, é o aipim, a mandioca, a abóbora, a moranga. Então, esses são vegetais... Os integrais, que demoram muito mais tempo para ser digeridos. Então, a saciedade permanece por mais tempo. Então, você come um pedaço de batata doce, você se sente saciado por muito mais tempo do que uma colher de arroz branco. Exato. Você sabe que você falou em arroz branco, faz muito tempo que eu não como arroz branco. Eu acostumei tanto com o arroz integral, e amarelinho que ele que quando eu, às vezes esqueço de comprar, porque só eu que como em casa, né? A Jussara às vezes come junto comigo o arroz integral, mas daí faltou, eu vou comer um pouco, olho para aquele arroz branco, não me apetece. Que coisa impressionante, né? É tudo questão de hábito, né? Você habitua com a forma saudável de alimento, e é importante isso. Prova vocês são. Os eventos que acontecem na Anime, pessoal, já foi comentado com a doutora Maitê, vamos comentar aqui com o Pedro também, sempre levam uma nutricionista e ela faz sempre alguma coisa muito especial. E saborosíssimos, né? A gente tem que recordar alguns alimentos que se comia no passado e por alguma questão foi se abandonando. Então, os vegetais verdes, que eram muito consumidos antigamente, a gente acaba deixando de lado. Sim. Com a facilidade dos alimentos semi-prontos, a gente acaba deixando, não tem tanto tempo para cozinhar, então assim, vou fazer esse arroz branco que em pouco tempo está pronto, ou vou fazer um macarrão que em 8, 10 minutos está cozido. Pega aquele instantâneo, né? Aquele eu não consigo, também. Eu não consigo, aquilo não me apetece, só de olhar eu não tem jeito. Tem pessoas que passam, às vezes, a semana comendo aquilo 2, 3 vezes no dia, direto. Aquilo acho que não tem nada que agrega. O valor nutricional é muito baixo. Mas a sensação de facilidade de fazer, porque é só adicionar água quente, esperar alguns minutos e consumir, mas ele vem carregado de uma grande quantidade de sódio de conservantes, de aditivos, para aquele copo lá ficar lá embalado a vácuo certo tempo e se conservar, né? Então... Mas, deixa eu só dar uma luzinha, Jussara, que está acompanhando o programa, José Silveira dos Santos, um bom dia, ótima informação, que bom que você está conosco. Pessoal, que vocês estão acompanhando o programa, mande um alôzinho aí, que vamos citar vocês aqui. Se quiserem fazer alguma pergunta para o Dr. Pedro, fique à vontade, que ele está aqui para responder. Então, falar em alimentação e alimentação saudável é exatamente isso. Ter a preocupação. Eu há muito tempo, já citei aqui várias vezes também, em função até da necessidade de saúde, mas por ter um despertar. Porque aquela história, você também tem um despertar para as coisas boas da vida, né? Isso. Você precisa querer entender o porquê.
os temperinhos, né? Temos até uma hortinha em casa agora lá. Muito bem. Salsinha, cebolinha. Outro dia até foi postar uma foto no Face, uma rabanetezinha colhida na hora ali. Isso e o sabor, Pedro, totalmente diferente daquilo que você vai lá no mercado e compra. Chega a ser mais doce até. Interessante, né? Então, se você puder... Às vezes eu não tenho espaço. Você pode fazer uma caixinha no apartamento, né, Pedro? Faz aquela caixinha, sim, faz lá o agregado, planta lá sua cebolinha, salsinha, outras coisinhas você, por dia a dia, até uma alface dá para você plantar. Então não tem desculpa essa de dizer não ter espaço. Tudo, se a pessoa quiser, tem, né? Esses dias eu até estava olhando ali no Instagram e acompanhando, e eu vi uma pessoa, um amigo compartilhou que ele fez tinha uma parede na casa dele que estava desocupada, e eles colocaram um revestimento de madeira e fixaram os vasos. Com certeza foi de pallets. Aqueles pallets de madeira. Eu não lembro o detalhe, mas eu vi que ele fixou uns vasos lá e estava plantando tempero, alguns coisas mais do dia a dia, assim, vegetais do dia a dia. E tempo atrás ele postou lá de novo que estava lá colhendo, estava comendo o que ele tinha plantado, que fazia muitos anos que ele não conseguia fazer isso por causa da vida moderna e coisa e tal. A nossa secretária Marielle, quando ela se mudou para a casa dela, ela falou que tinha um espaço lá na casa dela e ela plantou alface. E a alface começou a vir, e todo mundo dizendo, não, mas não planta, porque tem no supermercado. Ela falou, não, vou plantar. Sim. E plantou e teve alface durante muito tempo. Claro. Então, se a gente ter esse hábito de mexer na terra, de ter um cantinho lá, pega um pouco de sol, você cuida, você consegue cuidar, dá para ter horta em casa, tranquilamente. Pode ser o vegetal que você quiser. Claro. Aquele que é mais tranquilo, de você tem pequeno espaço, que você possa cuidar. E um outro detalhe, vamos analisar o lado psicológico da situação. O fato de você estar trabalhando, tendo essa preocupação com as plantinhas, cuidando da terra, aquilo também é uma energização para a sua própria mente, para o seu corpo, uma higiene mental que ajuda muito. Então, acho que isso ajuda em todos os sentidos, né, Pedro? Ah, sim. Quando a gente tem essa oportunidade de você sair do foco de trabalho, do dia a dia, que muitas pessoas estão ligadas, não estou ligado 24 horas no trabalho. Acordo de manhã 220, parece que... E passo 220 o dia inteiro. Só que chega um momento que você precisa descansar. Sim. Então, esse cuidado com hortas, com animais de estimação, que foge um pouco do foco do dia a dia, ele é tranquilizador, ele é energizante. Existem algumas pesquisas que mostram que o próprio meditar faz muito bem para a saúde. Então, quem pratica yoga ou meditação, o simples fato de você mexer na terra, de fazer aquela descarga, aquela troca de energia, é muito, muito ponderal, assim, faz um bem para... Com certeza. Não só para o corpo, mas para a alma. Com certeza. Eu acho que a pessoa tem que ter essas preocupações. Nós vamos continuar esse papo com o Dr. Pedro, mas chegamos ao intervalo do primeiro intervalo do programa. Em 2 minutinhos nós voltamos. Até já. Anime, Unidade de Tratamento do Câncer, comparada com as melhores clínicas de oncologia do país. A Anime está localizada no edifício Anime, 3º andar, Rua Marechal Deodoro 678, em uma área ampla, segura, confortável, com equipe clínica formada pela doutora Maite de Liz Vassen Schurman e doutor Pedro Irvin Spesch. Telefone 3380-5200. Anime, qualidade de vida, construímos com você. Venha ser aluno da KNN Idiomas e faça seu curso de inglês ou espanhol com a melhor metodologia voltada para pessoas que falam a língua portuguesa e aprendem inglês em apenas 18 meses com a melhor escola de idiomas de Lages. Transporte gratuito para alunos de 4 a 14 anos. Entre em contato conosco, 3018-5755. Você sabe que estudar é bom. Você sabe que o caminho é a determinação. Então não perde tempo, que a matrícula é agora. Você sente que chegou o seu momento. Colégio Objetivo, as melhores cabeças. Colégio Objetivo.
Objetivo, matrículas abertas do 6º ano ao 3º full time. Fone 32240500 ou WhatsApp 91015000. Colégio Objetivo, as melhores cabeças. Você sabe escolher, então escolhe certo. Realize o teu sonho, realize o teu projeto. Seja objetivo. De volta, nesse bate-papo muito gostoso com o Dr. Pedro, falando sobre o Outubro Rosa e todas as preocupações que devemos ter em relação à alimentação, porque eu acho que isso aí é a chave de tudo. O efeito é acumulativo. Então, se você, quanto mais cedo você cuidar da alimentação, melhora a sua saúde mais tarde. As crianças hoje em dia são privilegiadas, né? Porque os pais têm recebido mais informações a respeito disso. Muitas famílias hoje, eu falando com um amigo meu esta semana, o filhinho dele vai fazer 2 anos, não conhece açúcar. Aí já lembrei de vocês. Né? Que idade está a filhinha? Está com 4 anos e 11 meses. Mas já conheceu o açúcar ou ainda não? Já. Agora, também não dá para proibir tudo também, né, Pedro? Não. Mas até 2 anos sempre é o recomendado, né? Até 2 anos a criança. Eles têm um trabalho na área pediátrica que eles chamam de trabalho de 1000 dias. Uhum. Então seria 1000 dias com restrição de açúcar branco, com restrição de sal. Uhum. E quando a gente fala restrição, é o mínimo possível. Então, Sim. existe açúcar na fruta, existe o sal que já próprio dos alimentos, mas você não adicionaria nada a mais, né? Não complementaria nem o sal, nem o açúcar. Então, isso mostra que as crianças que já passaram por isso, que os pais tiveram essa consciência, elas tiveram menos doenças, são menos propensas à obesidade e têm um desenvolvimento cognitivo melhor do que aquelas crianças que têm uma alimentação, digamos assim, sem nenhuma restrição. Sim. Ou que muitas vezes abusam dos açúcares e coisas do gênero. Então, isso já cientificamente está sendo provado e cada vez mais estimulado. Mas o interessante é que cada vez mais a gente participe da alimentação dos nossos filhos e explique para eles que não adianta só proibir. Tem que explicar, tem que sentar para ele e de uma maneira simples, que ele consiga entender o porquê que ele não deve consumir aquele alimento. Por que a gente vai trocar um pedaço de chocolate por uma banana, ou por uma fruta, ou por maçã, ou por às vezes passa na casa de produtos naturais e compra um biscoito sem lactose ou sem glúten. Por que a gente vai dar isso ao invés de dar uma bolacha recheada que tem no nosso mercado, que é muito mais em conta? Então, tudo parte da explicação. A gente tem que lembrar também dos refrigerantes e dos sucos de caixinha, que a quantidade de açúcar é imensa. Sim. E estimular a criança a tomar água mesmo. Ou um suco natural, eu acho que ideal, né? Faz ali na hora, toma aquele suco, eu acho bem interessante. Mas assim, o problema do suco é assim, se você conhece o lugar que está sendo feito, se realmente tem suco de fruta que é feito na hora. Não, eu me refiro a isso você fazer em casa. Fazer em casa. Em casa, tranquilo. Eu acho que em casa é o ideal. Eu tenho, durante a semana, de laranja feito na hora ali. O Matheus, ele gosta muito de abacaxi. E laranja ele não toma. Agora, se fizer de abacaxi, ele toma. Então, ele foi comigo ao supermercado e separou o abacaxi para fazer um suco para ele. Então, é o suco que ele gosta. Ou então ele toma muita água, Pedro. Eu acho que isso aí é muito bom, né? Muito interessante. A gente tem que lembrar que hoje a gente tem que ensinar aos nossos filhos 2 coisas. Uma alimentação saudável e alimentos que têm que conhecer a maior quantidade possível de alimentos, para que daqui a pouco vai viajar, vai para algum outro lugar, e ele saiba o que comer. Senão acaba sendo sempre vai ficar na mesma restrição, cria-se uma restrição alimentar muito grande. Então a água a gente encontra em qualquer lugar do mundo. Sim. Isso é tranquilo. Assim, banana você encontra em qualquer lugar do mundo. Maçã você encontra em qualquer lugar do mundo. E a gente tem que ensinar nossos filhos a serem pessoas do mundo. Mesmo que é caro, é difícil, mas em algum momento ele vai ter essa sensação. Claro. E ele tem que se sentir seguro.
é a segurança alimentar. Ele tem que se sentir seguro em comer, Claro. se sentir alimentado. Sim. Senão vai cair num fast food, um sanduichinho que é igual em qualquer lugar do mundo e vai estar se alimentando. Aí vem a obesidade, vem uma série de complicações. É. Criança com pressão alta, já em tenra idade. Terrível isso, né, Pedro? Muito, muito. Ainda está o índice de obesos, jovens obesos, ou já está diminuindo? Infelizmente, o Brasil, nas estatísticas da Organização Mundial de Saúde, o Brasil tem uma quantidade de pessoas em sobrepeso e obesas muito grandes ainda. Existem ilhas do Pacífico, em praticamente toda a população é obesa, mas a população é muito pequena, são poucos milhares de pessoas, mas assim, Estados Unidos, México, Rússia, Brasil, são países que têm o seu índice de obesidade, de sobrepeso e obesidade muito grande. Então, nos Estados Unidos o índice já está quase metade da população. Nossa. No Brasil nós estamos caminhando, infelizmente estamos caminhando para números muito parecidos. Nós Copia temos- tudo, né? Os Estados Unidos copia tudo. As coisas ruins, né? Em vez de copiar as coisas boas, copia-se as coisas ruins. Infelizmente é a facilidade, as coisas muito práticas, muito fáceis. Se você vai no supermercado nos Estados Unidos, uma das maiores áreas é de produtos congelados. Você chega lá, tem várias geladeiras com vários tipos de produtos congelados, e você faz e prepara em 5, 10 minutos, então uma refeição pronta. Aqui no Brasil, o contrário, a gente tem a nossa área de frutas e verduras ainda é muito grande comparado. Só que a gente tem que estimular com que se coma mais frutas e verduras. E é muito mais saudável, com certeza. né? E dá mais saciedade também, né? Sim. Pessoa com mais saciedade não tem essa desesperança de ficar comendo tudo que é outras coisas que não são saudáveis, né, Pedro? O jovem hoje, a menina, já que nós estamos tratando de Outubro Rosa, existe uma data, a data limite para que ela comece a ter as preocupações com o câncer de mama? Bem, o Ministério da Saúde, ele é bem categórico que as mulheres a partir dos 45 anos devem fazer uma mamografia entre 45 a 65 anos. A gente está vendo que existem casos em pacientes muito mais jovens do que isso. Então, o que a gente estimula? Que na consulta ginecológica anual exista também a parte da mulher questionário sobre a saúde da sua mama. E aí, nessa conversa que vai ter com o seu médico de confiança, pode ser o seu ginecologista, o mastologista, ou o seu médico de confiança, ela troque ideias e questione sobre quando fazer algum exame. A gente também tem que ver a questão de fatores de risco, se ela já sente alguma alteração na mama. Mas tem uma mama que está um pouco maior que a outra, e está doendo, e é uma dor que não alivia com muito remédio, tem que tomar um remédio um pouco mais forte, está sendo uma secreção, cresceu um carocinho aqui embaixo do braço. Então, são dúvidas que as mulheres têm e que hoje não dá mais para a gente negar que existem casos em pessoas mais jovens. Então, tem que ser abordado isso com o médico de confiança. Antigamente, falava assim, estou com um carocinho na mama, mas a mãe também tinha, minha avó também tinha, e para elas não era nada. Mas hoje a gente tem que abordar, tem que ser mais... Qualquer tamanho tem que se preocupar. Tem que se preocupar. Existe na jovem, a jovem que entra na puberdade, começa a ver aquela transformação toda no organismo, os seios crescendo e tal. Nesse período, nesse momento, que tipo de preocupação a mãe deve ter com a filha em relação a cuidados, por exemplo? Bem, ela deve fazer uma consulta. Geralmente, o pré-adolescente, o adolescente está em acompanhamento com um pediatra e, nesse momento, ou ele vai para um ebiatra, que é o especialista em adolescência, ou já vai consultar com um ginecologista para saber se de todo o desenvolvimento, quais são as fases, onde é que está. E nesse momento, nessa consulta, porque esse é um momento individual, esse aqui é o momento que o paciente, a família e o médico vão conversar para determinar o que vai ser feito naquele momento.
Sim. Então isso não existe, não existe para todo mundo fazer a mesma coisa, não. Isso agora é individualizado. Então vai ser a medicina individual, vai ter que ser feito, ver exatamente a que ponto que esse jovem está passando para determinar o que deve ser, qual a conduta a ser tomada. Porque quando ela começa os hormônios aí acelerando, né, no organismo, existe algum risco, algum cuidado? O cuidado você já falou, a preocupação da consulta individualizada e tal, e o médico vai orientar. Mas existe alguma situação que alguma jovem possa aparecer com algum problema já nessa idade, ou não tem esse risco? Não, o risco ele é muito pequeno, porque o câncer de mama geralmente é uma doença de mulheres com mais idade. Sim. A incidência dele começa a partir dos 40 anos. Então, a pré-adolescente, adolescente é muito uma doença de extremos daí, uma doença muito rara de acontecer. Mas teve caso, você tem conhecimento de algum caso? Não, porque eu estou te fazendo essa colocação, porque me perguntaram. Já que vinha para o programa, eu perguntei, então, você não pode deixar que eu vou o Pedro está aqui para isso, para orientar, para esclarecer. Você já teve conhecimento de alguma situação que aconteceu isso ou não? Com o paciente na casa dos seus 20 e poucos anos. 20, mas assim... Que já é raro também, né? Já é raro, mas abaixo, adolescente ou pré-adolescente, agora de cabeça, assim, não vem nenhum paciente em mente, mas paciente na casa dos seus 20, 25, 28, 30 anos, isso a gente já está vendo, isso está acontecendo. O que causa essa tão tenra idade na casa de 20 e poucos anos acontecer essa situação? Quais são as causas? Bem, aí entra um componente, existe um componente genético, pode estar mais aguçado, então a gente tem que estudar melhor as alterações genéticas. Então, às vezes tem um gene lá da família do BRCA1 e 2 que está ativo, então a gente faz uma investigação para saber se na família existem alguns outros casos de algum câncer relacionado. A gente tem que ver a exposição à radiação, que pode ter acontecido, feito radioterapia na infância, então. o abuso de algum medicamento. Na nossa região aqui nem tanto, mas em algumas regiões onde há o abuso do agrotóxico, os produtos podem incentivar. Então, aí é bem individualizado. Cada caso é um caso, cada situação. Pode, de repente, a mãe não ter tido problema, mas o problema da avó, e pode refletir na neta, pode acontecer isso. E às vezes tem um caso lá na família do pai, ter um caso, então ele trazer um gene defeituoso, a mãe também ter tido um caso numa geração passada, acabou não sendo diagnosticado, ele traz esse gene defeituoso, e infelizmente no cruzamento, os dois genes são passados para a filha, para o filho. Em algum momento aconteceu. E em algum momento, por alguma predisposição daí do ambiente, facilitou então, o desenvolvimento desse tumor em pacientes tão jovens. Agora me lembrei que a Jussara comenta uma situação, e nesta semana, numa reportagem, falou-se muito que agora as pesquisas, que o leite é muito importante para o consumo do leite. E a Jussara, ela se criou ouvindo da seguinte forma: diz que a vaca é tão inteligente que, em certa idade, ela desmama o seu filho. E o ser humano é tão inconsequente que acaba adotando o leite da vaca. Como você explicaria isso? As pesquisas, de repente, uma hora são a favor, outra hora são contra. Igual a situação do ovo, um tempo atrás, o ovo era o vilão. Agora o ovo é o supra-sumo, né? E no caso do leite? Bem, o leite, quando é estudado, a gente tem que observar as formas que o leite é vendido. Se é o leite in natura, se é o leite processado só pasteurizado, que é o leite de saquinho, ou se é o leite de longa vida, que é da caixinha lá, que ele é processado, retirado grande parte de gordura, de nutrientes, esterilizado a alta temperatura, rapidamente resfriado, e ele dura 3, 4 meses na sua embalagem. O leite de saquinho, ele é simplesmente pasteurizado, retirado excesso de gordura, obviamente, pasteurizado, e ele está disponível para consumo num espaço de tempo de dias. E o leite in natura, que é o leite que muitas vezes vem do sítio,
você só apenas o filtro para tirar algumas impurezas, e ele vem com gordura, com todos os nutrientes. Esse leite que vem do sítio, ele seria o ideal de ser consumido, para todo mundo consumir. Por quê? Porque todos os nutrientes estão lá, todas as vitaminas estão lá, então esse seria o ideal que esse leite fosse consumido. Segundo, na escala, o segundo seria o de saquinho, tá? Então só foi pasteurizado, e em último caso, o leite de caixinha. De caixinha. Mas entra aquela história de a praticidade, né, Pedro? A praticidade. Entra a praticidade. E hoje, para você pegar o leite natura, já não é tão fácil. Bem mais difícil. Ainda na nossa região até dá, mas em outras cidades, grandes cidades, já não tem condição. O de saquinho, eu lembro que até pouco tempo atrás, não muito tempo atrás, usava o de saquinho, mas hoje em dia se usa muito o de caixinha. Então, qual o risco, então, de estar tomando esse leite de caixinha? Basicamente, no seu processo, então, o leite longa-vida, então ele é... Porque o produto mais nobre da indústria do leite é o queijo. Então, o primeiro produto a ser feito, chega lá o leite na estação, então ele é processado, então uma parte vai para a linha de produção de queijo, iogurte, derivados, e outro vai ser então processado para virar o leite longa-vida, o leite saquinho. Então, o excesso de gordura é retirado para poder fazer o processamento. Sim. Então, o leite caixinha, ele vai ter só o leite integral, daí acaba tendo 3 ou 4% de gordura, o semi-desnatado 2 ou 1%, o desnatado 0 de gordura, ele tem o leite sem lactose, então também um pouco mais de processamento para tirar a lactose, para ser rapidamente digerido. Esse leite é esquentado, fervido a alta temperatura e rapidamente resfriado para ele ser esterilizado. Então, os micro-organismos que existem no leite, então, eles são mortos. E ele vai para ser armazenado numa caixa de papelão, revestimento de alumínio. E a gente sabe que esse contato com muito tempo com o alumínio também pode... o alumínio pode soltar um pouquinho de partículas e a gente está consumindo alumínio em grande quantidade. Então, acaba isso... A gente está tomando um líquido, que é uma água com cor de leite? Com cor de leite, gosto de leite. Mas não é tão leite. Mas não é leite. Ele é uma imitação de leite, seria isso? Imita o leite. Mas leite. E que propriedades tem para a saúde esse? Cálcio, por exemplo? Tem cálcio? Fica um cálcio. Fica um pouco de cálcio, fica um pouco de algumas vitaminas que não são... Não Quer dizer, não é de todo ruim, então? Não é de todo ruim? Olha... Ou é ruim? Não é bom. Não é bom. Vamos colocar assim, não é o ideal. O ideal seria o leite in natura ou leite de saquinho. O de saquinho seria o melhor, então? Você vai consumir 2 dias. Então, vários nutricionistas, nutrólogos dizem que um bom alimento é aquele que tem prazo de validade curto. Esse é o melhor alimento. Então, se você pega um leite de saquinho lá que dura 4, 5 dias depois de processado, ele é melhor do que um produto que vai durar 4 meses. Sim, exato. Então, a gente tem que começar a pensar... do lado mais saudável. Isso. Tá. Então, é aquela história, o que fazer o quê? Você pegar um leite lá do sítio, alguém que te forneça o leitinho, mas você tem que saber quem é que traz esse leite, quem ordenha a vaca, que tipo de cuidado, a higienização que tem. Aí é que está, né? Então, mas o outro também tem que saber. Também tem que saber. Claro. Mas é aquela história. Então, qual é o menos perigoso? Qual é o mais saudável de todo isso? Ainda é o leite in natura. Natura. In natura. Ainda assim o natura. Que aí você tira o excesso de gordura, pode tirar em casa, né? Pode. Faz alguma outra coisa e toma o leite. Então são esses cuidados que são importantes para que tenhamos em casa como nosso alimento. Outros alimentos que não deveria ser levado à mesa em hipótese alguma, que pode ser um causador do câncer, estamos falando hoje do câncer de mama, mas não do câncer como um todo. O que a gente recomenda são os alimentos ultraprocessados. Então, por exemplo, refrigerante, que pouca gente sabe o que tem na fórmula, ou qual exatamente a proporção de cada componente na fórmula. É uma quantidade absurda de açúcar,
uma quantidade absurda de ácidos para ele ser palatável. Corantes. Então, os refrigerantes deveriam ser diminuído o consumo ao extremo. O máximo possível. O máximo possível diminuir. Sim, ou voltar ao que era antigamente. Vão ter refrigerante só no final de semana, só naquele momento ímpar da vida. Então, aquele momento se consome, mas caso o ideal eu já botei isso lá em casa, Pedro, lá. Preferencialmente não, mas então final de semana até se libera um pouquinho, mas durante a semana suco natural. Que eu acho que pelo menos já é uma mudança de hábito. Já é uma grande mudança. Que é importante também, né, Pedro? Olha aqui, ó, a Maitê, conhece a Maitê? Minha querida Maitê, grande abraço, ligadinha no programa, a Marlene Muniz, Rita Rodrigues, todos o pessoal, mas precisa pedir um intervalo já, rapidinho, 2 minutos, pessoal, e nós já voltamos, até já. Anime, Unidade de Tratamento do Câncer, comparada com as melhores clínicas de oncologia do país. A Anime está localizada no edifício Anime, 3º andar, Rua Marechal Deodoro 678, em uma área ampla, segura, confortável, com equipe clínica formada pela doutora Maitê de Liz Vassen Schurman e doutor Pedro Irvin Spesch. Telefone 3380-5200. Anime, qualidade de vida, construímos com você. Venha ser aluno da KNN Idiomas e faça seu curso de inglês ou espanhol com a melhor metodologia voltada para pessoas que falam a língua portuguesa e aprendem inglês em apenas 18 meses com a melhor escola de idiomas de Lages. Transporte gratuito para alunos de 4 a 14 anos. Entre em contato conosco, 3018-5755. Você sabe que estudar é bom. Você sabe que o caminho é a determinação. Então não perde tempo, que a matrícula é agora. Você sente que chegou o seu momento. Colégio Objetivo, as melhores cabeças. Colégio Objetivo, matrículas abertas do 6º ano ao 3º full time. Fone 32240500 ou WhatsApp 91015000. Colégio Objetivo, as melhores cabeças. Você sabe escolher, então escolhe certo. Realize o teu sonho, realize o teu projeto. Seja objetivo. Estamos de volta para o último bloco do programa Pense Bem dessa quinta-feira, batendo papo com o Dr. Pedro, falando sobre Outubro Rosa, câncer de mama, prevenção, os cuidados que são muito importantes termos essas preocupações. Então agora, no último bloco, nós vamos falar sobre sintomas do câncer de mama. Deixa eu dar uma alôzinha aqui para a Rita Rodrigues também, acompanhando o programa. Grande abraço a todos vocês acompanhando. Mulher aqui em peso, aqui assistindo o programa hoje. Os homens não apareceram. Não lembro? Apareceu o José. José no começo do programa apareceu. Grande abraço, meu querido amigo. Bom, sintomas. Um dos primeiros, eu fui fazer uma pesquisa aqui, eu achei 12, achei interessante. Pele grossa e presença de nódulos. Bem, às vezes o tumor cresce tanto e não é perceptível, ou ele começa já perto da superfície, que ele infiltra a pele e dá aquele aspecto de uma casca de laranja. Então, vê que um pedaço da pele está um pouco avermelhada, mais áspera, o toque. Então, é bem a sensação de tocar uma casca de laranja. E fica saliente, né? Fica. Caroços. Então, aí depois tem covinhas nas mamas. Pelo crescimento da mama e da glandulação, então muda o formato, o parâmetro que se tem, então às vezes cria essa pequena abolamento e atrás, essa depressão, essa covinha, então, isso acontece. Por isso é importante toda vez que a mulher vai tomar o banho, se apalpar e sentir, né? Para saber como está, observar. Tem que ter observação, ela tem que... O autoexame hoje a gente não recomenda tanto, porque ele só acaba pegando nódulos acima de 2 centímetros. Então o autoexame a gente não é uma recomendação formal. Uma recomendação formal mesmo é a mamografia. A mulher ir na consulta médica, ter as mamas examinadas pelo seu médico de confiança e fazer a mamografia. Ou fazer algum outro exame complementar, se for o julgamento.
Sim. Mas esses sintomas todos, mas a mulher deve ficar observando sempre, Sim, né? deve. Por exemplo, aqui o mamilo e a areola com um aspecto rugoso. Daí, então, às vezes, a nodulação fica por trás do mamilo e da auréola, então vai crescendo e vai dando também, vai infiltrando, então, compara com a outra mama, assim, uma está o aspecto habitual que sempre teve, e aqui é onde está a doença, começa a aumentar, a ter um aspecto irregular, o mamilo começa a crescer fora do ciclo. Então, tem que ficar atento com isso. E aqui uma pergunta do curioso. Esse tipo de alteração na mama, no período menstrual, ele fica mais acentuado ou independe? Às vezes sim, às vezes tem as mulheres que têm uma alteração hormonal, uma variabilidade de hormônios tão grandes que durante o período hormonal as mamas acabam inchando, no período pré-menstrual ela diminui um pouco de tamanho, fica mais sensível, então já não gosta de tocar tanto, então isso tem que ser sempre observado. E ela vai perceber a sensibilidade, já fica bem mais sensível, né? E no caso de mamas vermelhas e quentes, Isso é aquece. Fica quente. Então, assim, a doença cresceu tão rápido, Nossa. ou cresceu, demorou muito para procurar assistência, então está toda a mama infiltrada por doença, toda a pele, então o que a gente chama de um tumor inflamatório. Então, um grau de inflamação está tão grande Uau! que a percepção da mulher é que a mama está queimando. Mas chega a esse ponto para perceber? Infelizmente, sim. Infelizmente, quando você fala infelizmente, porque afinal, houve um descuido. Seria isso? Tanto pode ter havido um descuido, como pode ter havido aquela situação que se comenta assim, a minha avó teve, minha mãe teve, eu estou tendo igual. E não deu nada. Não deu bola. Ou o sistema de saúde não funcionou adequadamente para essa paciente, demorou muito, foi um pedido para cá, voltou, e acabou ficando lá na fila, e a pessoa, Com esta demora... vou esperar, já que falar que tem que esperar, vou esperar. Não fala que é normal esperar. Então, às vezes acontece. Mas é uma situação que hoje é mais difícil de ocorrer, não é mais o dia a dia. Então, hoje a gente pega a doença numa fase muito mais inicial. Então, esse tumor inflamatório... Isso posto é sinal que então o sistema de saúde está mais ágil. Está mais ágil em relação ao exame. Principalmente, eu acho que a preocupação, os órgãos governamentais devem ter essa preocupação, né, Pedro? Principalmente exame preventivo do Papa Nicolau, o exame de mama, próstata. Esses exames acho que são mais urgentes, mais necessários. Acho que não pode esperar, né? Acho que deveria ser mais ágil. É por isso da campanha do Outubro Rosa. O Outubro Rosa é um mês de conscientização, é uma campanha que começou lá nos Estados Unidos, numa pequena cidade, e ela foi vista assim, de uma maneira tão positiva que, sem ninguém pedir, as pessoas automaticamente foram abraçando essa causa. Então, não foi nenhuma prefeitura, nenhum governo, foi uma iniciativa popular. Uma iniciativa de pessoas e que, de repente, alguém abraçou tudo isso, montaram uma ONG e abraçou todas essas causas individuais e unificou, e, de repente, isso passou mundo afora. Então, hoje você vê o Outubro Rosa sendo debatido no Brasil, na Europa, em outros países da América Latina, nos Estados Unidos, e com isso a facilidade de exames, de informações. E acabam fazendo pressão aos órgãos governamentais para que se agilizem também. O governo vê como é um anseio popular, ele tem que fazer parte, ele não pode se manter sem a parte dúvida. disso. Então, e aos poucos o governo vai tomando consciência, e as pessoas que fazem parte do governo vão incentivando, e a gente vê participação de prefeituras, de ONGs, casas de apoio, do meio médico, laboratórios. Então, todo mundo falando hoje a mesma língua. Por isso que hoje essas doenças
uma fase muito mais avançada, elas são mais raras de acontecer, que a gente está incentivando a ser feito cada vez o exame, a se procurar atendimento médico com os menores sintomas ou que a mulher perceba. Vamos relembrar, exame anual, é anual? Anual. Ou importante, não pode passar. Não. Vai ao seu médico, seja o seu médico, o seu médico particular, o seu médico lá da família, nos postos de saúde tem... Aqui nós não podemos reclamar, acho, aqui em Lages, né, Pedro? Pelo que eu tenho acompanhado aqui, os postos de saúde estão atendendo tranquilos, encaminhando as pessoas para o exame. Sim. Ainda na nossa cidade é mais tranquilo. Em grandes capitais já não é tão tranquilo assim, né? Muito depende de como se organiza o sistema de saúde, muito depende... a gente tem que ter consciência que o Outubro Rosa não é o único mês para fazer isso. É só um mês que foi levantado uma bandeira para conscientizar. De conscientização, mas a mamografia ela acontece durante o ano inteiro. Os exames acontecem durante o ano inteiro. Então, o que acontece em algumas cidades? As pessoas esperam para fazer tudo em outubro. Olha só. Isso eu já ouvi alguns relatos assim... Só tem que ser outubro que é o mês. Uma paciente um tempo atrás falou, mas eu deixei porque falaram que só podia fazer o exame em outubro. Aí eu falei assim, não, outubro é só um mês de conscientização, de informação, mas você só pode fazer o exame em qualquer época do ano. E deve, né, fazer em qualquer. Daí ela se sentiu assim, que ela daí falhou, porque para todo mundo que ela perguntou, talvez da forma que ela tenha perguntado, a informação veio se construir dessa forma. De repente, se a pessoa que for dar informação foi para dizer, não, mês de conscientização é mês de outubro, com o outubro rosa. E ela confundiu com fazer o exame. Possivelmente aconteceu isso, né? Ela deve ter feito a confusão dessa informação. A gente sabe que em algumas cidades, infelizmente, cidades menores, onde a campanha não chegou com tanta força, isso acontece. As pessoas acabam deixando para fazer tudo só em outubro. Mas aqui na nossa cidade funciona o ano inteiro. Isso não tinha... Sim, tem que ser, né? Tem a mamografia o ano inteiro, tem... as campanhas, elas são incentivadas, a realização o ano inteiro, e a Outubro Rosa é só mais para a gente levantar a bandeira e dizer, olha... Vamos cuidar. Vamos prevenir, né? E uma coisa muito importante, vocês que acompanham o programa, estão acompanhando pela TV, pelo Facebook, pelas rádios. Se você percebe uma pessoa que está desinformada, informe. Você está mais esclarecido, passe a informação correta para as pessoas. Tem um alôzinho aqui, a Suzana Duarte Maciel, médico eficiente, interessado sempre à procura de conhecimento. Viu? Bacana isso, né? Eu acho muito bacana o carinho que tem as pessoas em relação a você, a Maitê, às vezes que vocês participam no programa, porque exatamente a forma com que vocês atendem, né? Vocês são médicos muito preocupados com a saúde, preocupados com as pessoas como um todo, em todos os sentidos. Recebe a pessoa com carinho. Então, isso marca muito positivamente. Eu só vejo elogios para vocês. Que bom. Que coisa boa, né? É bom. Esse retorno faz bem também, né, Pedro? Faz bem. Faz muito bem. Eu acho que você receber elogio das pessoas só faz bem, com certeza. Bom, aqui vamos mais aqui. As secreções. Bem, às vezes o nódulo está crescendo e pega uma região que tem pequenos os túbulos, né, os ductos mamários. Então, às vezes, cresce ali e atinge uma quantidade suficiente. Quando o tumor sangra, acaba saindo sangue pela mama. Então, isso é um sinal de gravidade, isso precisa ser investigado. Já é um sinal de mais gravidade. Isso precisa ser investigado. E o sangue ele foi feito para estar circulando, não pode estar fugindo, né? Ele não pode sair tem nada que está fugindo, ele tem que circular. Exatamente. Ele não pode ser espontaneamente. Está saindo espontaneamente,
Aí não importa se é pela boca, pelo ouvido, pelo nariz, pela mama, ele tem que ser investigado. Sim. Tem que ser olhado o mais rápido possível. Então, quando se fala em secreção, normalmente é sangue? Ou pode ter algum outro... Pode ser pus, pode ser isso, leite. isso que eu queria. Então, isso também... Falta um inflamatório lá pode interno. Então isso tem que ser abordado, tem que ser investigado o mais rápido possível. Às vezes é só uma sobrecarga hormonal que está acontecendo e estimula. Também pode ser só sobrecarga que não tem... Mas o importante é leite, né? Agora sim. quando sai uma secreção como se fosse pus, ou sangue, ou um líquido de inflamação, aquela aguinha, aquela água rosa, assim, tipo, tem sangue misturado. Então isso tem que ser abordado o mais rápido possível para ser investigado. Não pode deixar passar. Isso é importante saber isso aí. Por isso eu acho bacana isso aqui. E essas feridas na pele? Daí volta Em função disso também. Isso. Caroço elevado. É o nódulo que cresce, que daí Cresce. acaba se vendo, né? E essa história do mamilo retraído? Achei interessante, me chamou a atenção. Ele Puxa. Ele vai puxando, aos pouquinhos, vai trazendo, porque daí o nódulo cresce, pega uma área que ele... faz uma espécie de sucção. Faz a sucção e inverte o mamilo. Olha só que interessante. Então, isso aí tem que urgentemente ser Tem que ser observado. investigado. E que tipo de procedimento, num caso desse, que sugou o mamilo aí, tem que fazer um procedimento para fazer voltar? A primeira coisa tem que investigar o porquê. Aí fazer a mamografia ou fazer um ultrassom complementar para ver o porquê. Se isso é um tumor ou não. Se isso for um tumor, tem que ver qual é exatamente o tamanho dele e indicar o que vai ser feito nesse caso. Se vai para cirurgia direta, ou se vai fazer uma biópsia, vai fazer químio, o que vai ser feito. Mas isso daí tem que ser abordado. Tem que ser abordado para saber o que realmente está acontecendo. Eu não podia deixar passar, porque já foi falado, acho que no ano passado nós até falamos isso, mas sempre é bom falar. Eu falo assim, câncer de mama, então é mulher, só mulher. Mas não podemos esquecer que o homem pode ter um câncer de mama. Eu gostaria que você nos falasse sobre isso, para orientar o pessoal que está nos acompanhando, que também pode acontecer no homem. Em que situação, por favor? Bem, o câncer de mama no homem é uma doença rara, entre 1 a 2% dos casos de câncer de mama acontecem em homens, porque o homem também tem tecido glandular, também tem por trás da mama existe glândulas, mas também por uma função hormonal, ou disposição à radiação, a alguns outros eventos, ele cresce um nódulo que se maligniza e vira um câncer de mama. E a abordagem é muito semelhante à da mama da mulher. Então tem que fazer cirurgia, tem que ver se tem indicação de fazer quimioterapia ou não, vai fazer, depende da cirurgia, vai fazer rádio, às vezes tem que fazer bloqueio hormonal. Então, uma abordagem é muito parecida com a da mulher. Mas a gente precisa, o homem precisa estar atento. Ele precisa também... Como o homem vai perceber? Como ele consegue perceber? Tem que se examinar. Porque no exame não tem uma mamografia para o homem. Não faz mamografia. Então é dedografia, então? Não, pode fazer a palpação e fazer um ultrassom. Mas em que situação ele vai fazer um ultrassom? Fazer por fazer? Ou ele tem que ter algum sintoma para... Aí entra o que ele está sentindo. Então, tudo na medicina a gente começa com história e exame físico. Então, ele vai chegar lá na consulta e dizer, olha, não tem um nódulo na minha mama. Ou sinto dor, ou um caroço, está doendo, eu olho no espelho, um lado está maior que o outro, aí vai ser abordado, vai ser investigado, daí a gente vai fazer exame, aí detalhar melhor na história, vai ser feito o exame físico e depois partir para o exame complementar. Ninguém vai chegar lá na clínica lá e vai pedir, quero fazer um ultrassom. Sim. Só para fazer. Não. Tem que ver nesse caso tem que ver com a história. Exatamente. O exame físico até com uma suspeita. E pode acontecer secreção também? Pode. Tudo, os o que acontece na mulher pode acontecer poderá acontecer no homem. Em casos... Nossa, já? Caramba! Acabou o nosso programa? Quando vai ficar mais gostoso, o programa acaba. Mas o bom de tudo isso é quando mais gostoso fica. E quando acaba é sinal que
nós temos sempre mais assunto a tratar em relação a esses temas. E eu fico muito feliz que tanto o Dr. Pedro como a doutora Maitê, que são meus amigos, meus parceiros, estão sempre dispostos a me trazer essas informações e esclarecimento a todos os nossos telespectadores e ouvintes das rádios. Meu querido Pedro, então eu acho que fechamos o programa, abrangemos tudo, né? Acredito que sim. Acho que sim, né? Então, agora sua mensagem final, por gentileza. Então, lembrar que o Outubro Rosa, a gente está na metade do Outubro Rosa, é o mês de conscientização e informação sobre o câncer de mama. No mês que vem a gente tem o Novembro Azul, que é o mês da saúde do homem, então os homens também têm que ficar atentos à sua saúde. E lembrar que esses são campanhas de conscientização, não é para deixar para fazer exames só nesse momento. E queria aproveitar e mandar um abraço para todo mundo que acompanha a gente, o pessoal lá da clínica, a minha família que está em casa assistindo, e a todo mundo que compartilhou, tá? Quero aproveitar e mandar um abraço para a Suzana, obrigado pelo elogio, Suzana, e a todos que estão nos acompanhando. Valeu, Pedro. Pessoal, que bom que vocês estão acompanhando o programa, e se o programa achou interessante, compartilhe. Você compartilhando esse programa, mais pessoas vão ter a oportunidade de assisti-lo. E é sempre importante saber que as pessoas vão assistir os programas e ficar bem informado, com certeza. Pedro, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo ao programa. Obrigado a todos vocês pela participação. Que a paz esteja no coração de todos e até o próximo programa. Anime, Unidade de Tratamento do Câncer, comparada com as melhores clínicas de oncologia do país. A Anime está localizada no edifício Anime, 3º andar, Rua Marechal Deodoro 678, em uma área ampla, segura, confortável, com equipe clínica formada pela doutora Maitê de Liz Vassen Schurman e doutor Pedro Irvin Spesch. Telefone 3380-5200. Anime, qualidade de vida, construímos com você. Venha ser aluno da KNN Idiomas e faça seu curso de inglês ou espanhol com a melhor metodologia voltada para pessoas que falam a língua portuguesa e aprendem inglês em apenas 18 meses com a melhor escola de idiomas de Lages. Transporte gratuito para alunos de 4 a 14 anos. Entre em contato conosco, 3018-5755. Você sabe que estudar é bom. Você sabe que o caminho é a determinação. Então não perde tempo, que a matrícula é agora. Você sente que chegou o seu momento. Colégio Objetivo, as melhores cabeças. Colégio Objetivo, matrículas abertas do 6º ano ao 3º full time. Fone 32240500 ou WhatsApp 91015000. Colégio Objetivo, as melhores cabeças. Você sabe escolher, então escolhe certo. Realize o teu sonho, realize o teu projeto. Seja objetivo.